Oi, meninas, tudo bem, gente? Mais um programa aqui com vocês. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que irritam os homens do ponto de vista do trabalho doméstico que as mulheres fazem. Na semana passada a gente discutiu o inverso, né? O que nós mulheres ficamos irritadas, chateadas, enfim, com o que os homens fazem em casa. E hoje chegou o dia da desforra. Eles vão falar sobre o que deixa os homens irritados que a gente faz em casa e como a gente pode melhorar essa relação. Priscila Figueroa. Sejam muito bem-vindos, Alejo Figueroa. Pontos de vista. Muito bem. Muito bem. Começa aí então? Vamos lá? Vamos. O que deixa os homens irritados, senhor Alejo? Assim, uma das coisas que mais me irrita é que não tem trégua. Não tem trégua, é todo dia, sempre tem alguma coisinha para falar. Isso é uma coisa que irrita, né? Mas enfim, eu aprendi a entender o processo, né? Afinal, quando casamos, né? Eu fazia pouco, conhecia pouco, entendia pouco, né? Então assim, muita coisa ficava realmente nas costas da Pri e eu aportava muito pouco dentro de casa. Então, aí ela obviamente, discussão vai, discussão vem, uma conversa aqui, uma conversa acolá, né? Todo como num esquema que tem que acontecer. Aos poucos eu fui me inserindo dentro dos afazeres domésticos e a Priscila foi me ensinando, né? Foi me passando, né? Querendo ou não, o detalhe, né? Das coisas, porque eu não levo isso muito à risca, né? Não entendo, eu não carrego isso dentro de mim, de olhar para o detalhe. Então aí é... Acho que nenhum homem, né, na verdade, muito preocupado básico, com... Assim, raros, né? É. A grande maioria não é preocupado com muitos detalhes. Mas isso que você falou da trégua, eu acho que do ponto de vista feminino o que acontece é isso. A gente acaba acostumando a estar sempre pedindo, ou ensinando, ou falando, justamente porque quando a gente casa, de uma maneira geral, os homens não estão acostumados com o trabalho doméstico. E aí cabe a gente insistir, falar, e conversar, e pedir, e mostrar, e ensinar, enfim, e reforçar, e ensinar de novo. E na verdade a gente acaba acostumando com essa maneira de agir. É quase como a gente faz com um filho, né? Quando você está ensinando e você fica repetindo muitas e muitas vezes a mesma coisa. E claro, isso acaba tirando a paciência da gente. E aí em termos de relacionamento, muitas vezes isso acaba desgastando, né? Sim. Porque essa história da gente estar sempre repetindo e às vezes perdendo a paciência e acaba virando um motivo de conflito mesmo, de briga mesmo. Essa questão de você estar precisando de ajuda e ter que pedir, ensinar, enfim, né? Mas aquilo que a gente conversou, né, no outro programa, os homens muitas vezes não sabem mesmo, não é que não tem habilidade, não tem capacidade, a capacidade tem. O que não sabe, na verdade, é porque não foi treinado para fazer aquilo, né? E às vezes a gente perde a paciência mesmo, e eu sei como que é, a gente fica lá no detalhinho, e se a gente estiver enfesada, então às vezes por um outro motivo aí que a gente fala mesmo, aproveita mesmo, né, pra reforçar às vezes uma coisa, mas isso não é saudável, né, na verdade não é, né, não é saudável você utilizar, querer se sobrepor, né, a outra pessoa através de às vezes de uma falta de habilidade que a outra pessoa tem, e a gente fica lá martelando aquilo e reforçando, enfim, e isso não é bom, e a gente já discutiu várias vezes sobre isso, né, de você ficar reforçando o lado fraco do outro,
numa briga, numa discussão, nunca leva nada, não leva pra frente, não leva adiante. E o melhor caminho é sempre o caminho né, da harmonia, de tentar o acordo, de tentar a conversa, embora a gente saiba que os homens muitas vezes, né, nem conversa, nem diálogo, nem fala, nem nada, não adianta, mas enfim, é sempre o melhor caminho a gente tentar chegar em acordos e não reforçar as fraquezas, mas na verdade valorizar os pontos positivos que a pessoa tem, né? O que eu acho, assim, que eu até falei no outro vídeo, né? Tem que entender uma coisa que é muito importante, assim, tanto o homem, o fato dele não fazer uma outra coisa, ou várias coisas, né? Não significa que quando a mulher vai falar com o marido, ou com o namorado, enfim, com o seu companheiro, seu parceiro, tem que ser entendido que ela está dialogando com um ser humano adulto, tá? Ou seja, é um ser humano, não é que é um incapaz ou porque que ele não sabe fazer as coisas ou que ele não tem inteligência, não estão conversando com nenhum animal irracional, né? Então é uma coisa que tem que a mulher tem que entender que assim ele é capaz de tudo e ele tem todas essas habilidades para executar. De novo, lavar louça não requer nenhum mestrado em nenhuma universidade, né? Estamos falando de tarefas que são simples. Alguns têm um pouco mais de costume, alguns têm um pouquinho mais de jeito e tudo bem, mas vamos lá, a tarefa não é coisa do outro mundo, né? Mas a pessoa quebra a louça muito rápido. Bom, não é falta de habilidade, isso é uma falta de atenção da pessoa, mas aí é aquela coisa, o ser humano é que tem que entender que tem que naquela atividade ele tem que prestar atenção, tá? Ele tem 10 dedos como qualquer um, então assim, tem todas as capacidades físicas. As mulheres na verdade precisam estar atenta a isso, né? Porque existe na verdade um jogo aí, né? Acaba virando às vezes um jogo do marido muitas vezes se fazer de desentendido e também que não sei, ou fica agindo como se fosse uma pessoa não é comigo, ou eu não tenho habilidade, ou eu não sirvo para isso, e na verdade a gente acaba às vezes entrando dentro desse jogo e tratando o outro mesmo como se ele fosse uma criança, né? Que não é. Então não é nesse nível, né? É o nível de conversa e etc. Tirou dúvida, precisou de alguma informação, ou é alguma atividade que requer às vezes técnicas, né? Por exemplo, para cozinha, para culinária, a gente sabe que às vezes você precisa realmente entender um pouco mais, são coisas mais complexas, você precisa de algumas técnicas, né? Para cozinhar. Agora, coisas simples, varrer chão, louça, secar, lavar, fazer cama, dobrar roupa, guardar as coisas no lugar, jogar lixo no lixo, quer dizer, coisas muito básicas, muito simples, que a gente não deveria nem precisar pedir, que na verdade deveria ser uma coisa natural, que os dois deveriam estar fazendo ali em conjunto, né? Principalmente quando a mulher trabalha fora. Quando a mulher é uma dona de casa, a gente sabe que a maior parte do trabalho vai ficar mesmo para ela, mas isso não significa que quando o marido chega em casa, ele tem que simplesmente sentar no sofá, botar os pezinhos pro ar e acabou. Não é nada disso. Quer dizer, a partir dali, daquele horário, as tarefas devem ser divididas por igual. Isso é uma coisa que também que foi, obviamente, aprendendo, né? Eu fui incorporando, né? A questão é, se eu estou trabalhando o dia inteiro, eu chego em casa e tem mais algumas tarefas para fazer em casa, ok, eu fiquei trabalhando o dia inteiro fora, mas a mulher provavelmente ficou trabalhando em casa o dia inteiro. E não deu para cobrir todas as tarefas domésticas. Ainda tem mais algumas tarefas para fazer
depois no período da tarde e noturno. Bom, aí tem que dividir. Claro. Os dois, eles têm que se dividir. E vai ter, porque tem janta, porque tem louça de janta, porque tem filho, porque tem várias coisas, né? Que não é porque chegou às 6 horas da tarde que a casa dormiu. Pois é. Né? E ainda mais se tiver crianças, né, e tudo mais, tem que dar atenção para as crianças, né? Cada uma na sua faixa etária, enfim, tem isso. O que eu acho assim, sobre essas diferenças irritantes e tudo mais, não, na verdade eu iria, mas antes disso, para uma questão de um conceito, de um clichê, porque, assim, depois quando a gente sempre entra nessa discussão de marido, mulher, homem, mulher, essas coisas, né? Surge aquele clichê, né? Ah, porque mulher é detalhista. Então, assim, os homens reclamam isso. Tem várias pesquisas, né? De repente até a gente pode colocar aí até colocar o link, né? No vídeo, né? Mas tem pesquisa que o homem reclama que a mulher é perfeccionista. Tem que ter sempre um cuidado, eu sempre coloquei isso dentro de mim, de não partir para alguns clichês. Por exemplo, eu estou lavando uma louça. Aquelas coisas que todo mundo fala, né? Então eu estou lavando uma louça, lavei mal a louça, né? Aí vem a Priscila, vem a esposa. Vem a esposa, né? Vem com a panela e fala, pá, tá sujo aqui, né? Sempre faço isso. Sempre um tempo passado atrás, tá? Mas sempre um tempo passado atrás, né? Não, mas de vez em quando acontece. Então ele traz a panela e fala. Então assim, o que acontece? Tem que sempre colocar um pouco de consciência, porque de repente o homem, para justificar que ele não executou uma tarefa bem feita, ele pega e fala, a minha esposa é super detalhista, enche meu saco com picuinha. Não, tem coisas que são detalhes e tem coisas que, por exemplo, se a panela tiver suja é falta de higiene mesmo, tá? O cara é um porco, né? ou é um desatento, ou é alguma coisa, né? Então assim... é que às vezes acontece, é isso. Acontece com todo mundo. Acontece também com as mulheres, de lavar e às vezes fica uma coisinha. Ok, só que como normalmente é a gente que acaba pegando a panela de volta, se a panela tá suja, foi a gente que lavou, a gente vai lavar de novo. Mas se foi o marido que lavou, então, né? Cabe você agora perceber que talvez a gente tenha que melhorar na técnica de lavagem de panela. Então você precisa saber disso, porque senão dá impressão... Ele pode ter a impressão de que está sempre fazendo tudo perfeito e na verdade não está. E as técnicas elas são aprimoradas, a gente precisa de atenção, enfim. Então a gente fala não porque a gente quer encher o saco, mas porque a gente quer que a outra pessoa veja que talvez ela não esteja executando as coisas de uma maneira eficiente e precisa melhorar, como todo mundo, né? Sim. Mas, bom, essa seria uma coisa que eu queria falar sobre a questão desses clichês que vão se criando, né? Então, que o homem é X, a mulher é Y, só que sempre temos que ter aí um pouquinho de consciência. Outra coisa, assim, que realmente, o que, por exemplo, uma coisa que me incomoda é a maneira como chega, né, as coisas. Tivemos algumas situações em que, sabe, eu me sentia ou incompetente, eu me sentia o que não conseguia fazer nada, e não tem absolutamente nada a ver, né? É que na verdade é todo um processo, né? Por exemplo, antes não cozinhava, hoje cozinho toda semana, né? Significa que eu vou fazer aquele jantar de Natal, ou que não seja um jantar de Natal, mas um almoço, um prato mais elaborado? Não tenho todo esse conhecimento para fazer pratos elaborados, mas pelo menos eu já consigo me defender, né? Eu já consigo, né, sobreviver. Então mais ou menos já sei fazer o feijão, o arroz, legume, uma carne, já consigo resolver uma parada do dia a dia, né? Então assim,
O que acontece? Muitas vezes é a questão do tempo, entender que a esposa ou a mulher tem que entender que de repente o marido ou o companheiro ele não está preparado para isso. E assim, e a gente não está em casa todo santo dia como se fosse um trabalho, como se fosse executando tarefas constantemente. Então, obviamente, demanda um pouco mais de tempo para que ele adquira as habilidades e as competências para executar algumas tarefas que vocês já estão super habituadas. Então, tem que existir essa paciência. Porque se você não tiver essa paciência, você virando conflito. Você perde o tempo, ou seja, você já quer que o cara faça, o cara não faz porque não sabe ou porque ainda precisa aprender uma ou outra coisinha, e aí pronto, né? Só que aí já se criou o pandemônio, né? O drama e tudo mais. E aí, em vez de você conseguir do homem estar predisposto a fazer mais, né? Ele já se fecha dentro da visão dele e aí... que não quer receber crítica o tempo todo, né? Não quer ser tratado dessa forma. Agora, eu acho que o grande centro aí dessa questão é quando o homem, na verdade, não se predispõe a ajudar. Que aí é uma outra história, né? Eu acho que assim, quando o marido, né, o companheiro, seja o que for, tem essa predisposição, ou aceita, ou realmente tem uma abertura para aprender as coisas e para se esforçar e para dividir, eu acho que sim, a gente tem que ter uma paciência, a gente tem que ter uma forma mais amigável, digamos, de lidar com essa situação. O grande problema é quando, na verdade, aquilo que eu falei, acaba virando um jogo onde esses clichês entram em ação, onde o companheiro vai fazendo, né, vai dando uma, né, de desentendido, vai fazendo corpo mole, vai deixando as coisas para trás, diz que vai fazer e acaba não fazendo. E isso, na verdade, é que vai tirando a nossa paciência a ponto de às vezes a gente não ter realmente formas, né, digamos assim, mais suaves de lidar com essa situação. E aí a gente acaba, às vezes, tratando mesmo de uma maneira desrespeitosa, o que não deveria nunca acontecer. Né? Então aí a gente pesando os dois lados, quer dizer, por um lado, né, o parceiro tem que se esforçar para fazer parte, né, dessa família, né, de uma maneira geral, e entender que o trabalho doméstico ele não é o trabalho da mulher, ele é o trabalho de quem mora na casa. E por outro lado, também a mulher entender que se você tem realmente um parceiro que tem essa abertura para participar das atividades, da divisão de trabalho doméstico, a gente tem que ter, de certa forma, alguma paciência no sentido de ensinar, enfim, essas habilidades e tal. E, claro, cobrar, né? Porque aquilo que eu falei, a gente tem que cobrar porque muitas vezes a coisa vai ficando desandando. Bom, então uma outra coisa que incomoda bastante, irrita, é o fato de que, no caso a Pri, imagino que se repete em várias casas, a história de que ficam mexendo ou querendo impor uma ordem para uma ordem que eu tenho em cima das minhas coisas, né? Então, assim, por exemplo, um dia a Pri resolveu organizar as roupas, né? E colocá-las, né? Cor com cor e tudo mais. Separadas por cor. Separadas por cor, enfim. E tipo, eu tenho a minha ordem, eu tenho uma ordem que me permite, eu consigo visualizar que roupa eu usei, qual eu tenho que usar, né? Eu tenho a minha facilidade de enxergar que combinação eu posso fazer com as minhas roupas. E aí a Pri falou, não, vamos organizar o quarto e pronto. E a minha roupa teve que entrar na organização dela. Meu, irritante isso, né? Porque
até eu conseguir processar e tudo mais, é um trabalho que apareceu a mais. Não, não é que o jeito da Pri fosse um jeito errado, era simplesmente uma outra maneira, mas, querendo ou não, eu já tinha um esquema e eu tinha que romper com esse esquema e voltar a entrar no esquema que ela estava colocando e que tinha que ser, no final a verdade tinha que ser, porque senão a coisa realmente fica dentro do ambiente, fica sem harmonia. Então, o fato é que tem que ser, porque senão você tem um ambiente que fica sem harmonia, né? Ou seja, você tem no quarto, por exemplo, né? Uma pessoa organizando de uma maneira, outra pessoa organizando outra, e o ambiente fica sem harmonia. E aí depois também tem aquele momento em que a Pri, ela de repente chega e pega minhas coisas e fala, ah, isso não presta, isso serve. Eu tinha, por exemplo, separado roupas que eu ia destralhar, né? E lá vem a Pri e fala, não, mas essa ainda dá para usar. Não, meu, dá para usar para o trabalho. Né? Não, porque depois eu tenho que ficar lavando as roupas dele, as camisetas boas dele que ele usa aqui no campo, lavando assim espetacularmente bem, porque são camisetas boas. Então eu falei, não, deixa umas roupas bem velhas para você usar no campo, que pode destruir, simplesmente eu ponho na máquina, tiro e guardo, né? Sem precisar ficar lá esfregando perfeitamente, porque são camisetas boas ainda, né? Bom, o que mais? Essa questão da organização, eu sei que tem muita reclamação, às vezes, em relação a isso, de homens, que as mulheres mexem nas coisas, né? Acabam mexendo, às vezes, numa ordem que tem, como ele falou, das roupas, ou às vezes em coisas até de trabalho, né? De escritório, né? Prateleiras, enfim. E mexe, né? Desorganiza, ou, na verdade, cria uma ordem para uma organização que a outra pessoa tinha, do jeito dela. E isso acaba dando conflito, porque a pessoa já sabia como estavam guardadas as coisas, enfim, né? Mas eu acho que dentro disso tudo, o pior ainda é quando a gente joga fora coisas que não deveria jogar. Ou seja, quando você joga fora uma coisa que a outra pessoa queria ainda, né? Que ela achava que aquilo ainda era bom para ela. Então eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque o fato da gente realmente, às vezes, dominar mais a casa, ou como donas de casa, a gente tem um maior controle de tudo, a gente acaba, às vezes, se apoderando, né, pegando esse poder, digamos assim, como donas, né, de tudo, realmente, da casa, e às vezes se desfazendo de coisas que a outra pessoa não queria. Então, em termos de você separar coisas, né, para jogar fora, enfim, ou que vai para doação, na hora do destralhar, é importante que tanto o parceiro quanto a mulher estejam participando desse processo e decidindo, de fato, o que deve ser jogado fora ou não, né? Posso até fazer um parênteses disso, que é uma coisa que realmente a mulher, ela quer de repente que o marido participe de vários elementos, porém ela dentro dela ela tem ainda ele tem muito incorporado aquela questão de que ele é a gerente da casa. E é isso uma coisa que a mulher tem que entender, que tem que arrancar isso dela. Ou seja, normalmente... Pode entender, né? Ela poderia entender. Ou seja, se a conversa é, ok, a casa é de todos, né? Então, existem as responsabilidades e existem espaços em que a mulher ela já não pode chegar como... Ou não deveria chegar. Ou não deveria chegar com essa postura de, não, eu faço, eu resolvo, eu decido. Né? Então, é aquela coisa, é o momento de destralhar, então não é a mulher que vai determinar o que se destralha e o que não se destralha. Das suas coisas, né? Exatamente, ou seja, das coisas dos outros. Mas
ela tem que ter aquela sutileza e falar, ela tem que ter essa sutileza de falar, ok, vamos aplicar o destralhar, vamos aplicar o destralhar aqui em casa. Então, ensinar a importância, passar o método para, de repente, destralhar. Isso tanto para o marido como para as crianças. Porque, assim, os objetos de cada um, a gente, cada um sabe qual é o carinho e o amor que tem por aquele objeto, né? Então, quando você pega e você passa por cima e fala, ah, não, esse objeto não serve mais, eu jogo fora, né? Você acaba passando por cima da outra pessoa. Isso perde, na verdade, perde a oportunidade de dar autonomia para os outros decidirem e aprenderem essa habilidade que o destralhar é uma habilidade que a gente tem que desenvolver e tem que começar com as crianças, tem que começar desde pequenininho a criar essa expertise, né? Quer dizer, essa experiência de você ter os objetos na mão e decidir. E de fato, às vezes a gente é mesmo dominadora em relação a isso, mas claro, do mesmo jeito que a gente gostaria que as pessoas participassem dos afazeres da casa, da mesma forma, a gente tem também que entender que não tem que ser tudo só do nosso jeito, né? Ter um pouco de flexibilidade faz muito bem. Às vezes a gente precisa ter um pouco de paciência, né, para ensinar, enfim, e para acatar e ter essa flexibilidade de não exigir a perfeição do outro, não exigir, na verdade, que as coisas sejam feitas só da sua maneira, né? Eu acho que aí é sempre uma questão de harmonia, de conversa, de diálogo, de chegar num meio termo, num equilíbrio, onde você cede um pouco, a outra pessoa cede um pouco, ela avança dentro das habilidades dela, a gente também aceita, acata também um pouco da falta, às vezes, de perfeição, né, de detalhismo nas coisas. E eu acho que, assim, é uma forma da gente construir sempre um relacionamento harmonioso, enfim, a família unida, incluindo também os filhos, né? Claro, com certeza, principalmente os filhos, né? É sempre legal lembrar que um casamento ou uma união é sempre tudo pensando em longo prazo, né? Então, assim, se você se encontra em uma situação em que teu companheiro não faz nada e de repente amanhã ele começa a varrer o chão, legal, muito bom, ele não fazia nada, ele passou a varrer o chão, né? Ou seja, você não precisa exigir ou esperar que a transformação completa aconteça no espaço de um mês, né? Ela é uma transformação paulatina e você tem todo o tempo, né, a dispor para ir dando espaço, ir passando tarefas, ir passando outras atividades e a outra pessoa ir conseguindo incorporar essas tarefas. Então, hoje, de repente, ele começou... Todo tempo também não, né? Porque não, tá bom. Tudo é um equilíbrio, né? Na verdade. Tudo é uma maneira de você avaliar o quanto a pessoa está se esforçando, sim, o quanto realmente ela está empenhada, né? Aquilo que eu falei, é sempre num equilíbrio, é você avaliando o quanto a pessoa se dedica, o quanto ela está realmente aberta, predisposta a aprender, enfim, né? Sim, com certeza, né? Porque também... a gente tem que entender que a mulher, às vezes, ela tá sobrecarregada, ela tá desgastada, ela tá cansada e ela precisa de ajuda, sim, né? E aí a gente tem que ir sempre pesando isso, né? O quanto a pessoa tá, de fato, se empenhando em colaborar, em ajudar, quer dizer, então tem sempre tá refazendo esse diálogo, refazendo essa conversa para que a coisa caminhe. Mas, basicamente é isso, não, ou seja... não é uma coisa, não é uma sangria desatada, né? É um processo. É um processo que não dá para... Se vocês colocam como ser uma coisa de curto prazo, eu acho que a decepção, o risco de uma grande decepção, de uma grande frustração é enorme, né?
É como toda construção de hábito, né? É toda uma construção de hábito, Tem né? um prazo, né, para as coisas acontecerem. Ou seja, da mesma maneira como você tem as tuas dificuldades de criar hábitos ou você se transformar, né? Isso toma tempo. A mesma coisa acontece com teu companheiro. Então, assim, se você souber avaliar bem esses tempos, né? E o outro, obviamente, demonstrar o seu próprio empenho, a chance de sucesso realmente é enorme, né? É para isso que a Priscila aqui dá os cursos. Porque é um processo mesmo. É um processo que a gente vai adquirindo habilidade e vai ensinando habilidade para a família para ter sempre uma casa mais harmônica, uma casa com menos estresse, mais organizada, uma família mais unida. Mais né? unida, realmente bem mais equilibrada, né? E é isso aí. Acho que por hoje é só. Por hoje é só. Tem mais algum recadinho para dizer? Tenho sim. Por favor, curtam o nosso vídeo e compartilhem se vocês estão gostando. Vocês podem dar sugestão também, coloquem nos comentários coisas que vocês querem que a gente discuta aqui, que a gente debata, pontos de vista diferentes, de homem, de mulher, em relação às coisas que acontecem em casa. E toda semana a gente faz uma revisão do que a gente já falou, incluso, cria coisas novas, né? Incluso eu vou deixar, estava até justamente fazendo alguns estudos durante essa semana e estava avaliando a questão, vou fazer um parêntese sobre a questão de curtir, porque o curtir ficou uma coisa meio, curte aqui todos os vídeos, falam curte aqui. E nesses estudos estava obviamente vendo uma pessoa que era de marketing digital e ele falou que a importância do curtir, tá? É realmente um poder que vocês têm muito enorme com uma ação simples, porque por exemplo, se nós temos um vídeo A e tem 50 curtidas e temos um vídeo B com 20 curtidas, nós entendemos que o tema do vídeo A foi muito mais interessante para vocês. Então, com essas curtidas, a gente sabe exatamente o que vocês estão gostando. Se a gente sabe o que vocês estão gostando, a gente consegue criar conteúdos muito mais em cima disso, que sabemos que vai ajudar vocês. E né? também com os comentários, né? Com os comentários Sim. que as pessoas fazem nos nossos vídeos. Né, nos meus vídeos e nesses também que a gente faz junto, através dos comentários a gente consegue ter uma noção do que as pessoas estão gostando de ouvir ou também as dúvidas ou coisas que querem que a gente fale. Curtindo aí então. Certo? Esse foi mais um Pontos de Vista. 1, 2, 3 e... Tá bom. Não irrita! Falei que não irrita. Volta, a gente parou onde?